santo reinado. O teu amado com sangue remida já é manifesta em mim sua glória, e por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Louve, ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido, seguir o caminho pra bela cidade, os meus males sou bem protegido, também rodeado de vera bondade. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Aleluia. Você pode dar um glória a Jesus? Glória a Deus. Meus amigos e amados irmãos, coloque a sua harpa no banco e pegue a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentando do Monte das Oliveiras, e chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas as gentes, então virá o fim. Quem vai continuar perseverando? Quem vai continuar firme? Digam comigo: Jesus está voltando. Glória a Deus. Tem um hinozinho que diz assim: pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo se mostra que o fim está perto, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. Você se alegra ainda? A sua riqueza está onde? Oh, glória! Jesus pode voltar agora? Jesus pode voltar agora? Está tudo em ordem aí? Aleluia. Meus amados, antes de nós orarmos, eu gostaria... Vamos orar, depois nós fazemos as apresentações. Vamos convidar o nosso companheiro diácono Silvano Gomes. Ele ora ao Senhor. Em seguida, a gente apresenta os nossos visitantes. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem mais necessita de orações? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra que falasse aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, por chegarmos com segurança na Tua casa, Pai. Dai-nos, Senhor, segundo a Tua vontade nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer neste local. É assim que eu te oro, Senhor, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos apresentar com muita alegria a irmã Maria Claudir. Onde está? Está ali. Digam assim: amada irmã Maria. Desse jeito ela não vem aqui mais nunca, irmão. Vamos fazer o negócio direito. Digam assim: amada irmã Maria. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Meus amados, para aumentar a nossa alegria, a convite nosso, está conosco o pastor da Assembleia de Deus ali na Baía da Traição, juntamente com a sua esposa, o pastor Fraterno, e a irmã Maria Auxiliadora. Eu gostaria que eles viessem até aqui. A irmã Maria, por favor, irmã Maria. O pastor Fraterno vai estar fazendo exposição da palavra nesta noite, irmãos. Vai estar falando a importância de nós estarmos preparados para o soar da trombeta de Deus. Irmão, vamos esticar um pouquinho as canelas. Vai para cá. Para cá, pastor. Ergam suas mãos para cá e digam assim: pastor Fraterno, irmã Maria, que a bênção do Senhor repouse sobre vossas vidas
A Assembleia de Deus de Montemor vos dá boas-vindas. Que o Senhor Jesus conceda o desejo do vosso coração. Sejam sempre bem-vindos. Meus irmãos, vou passar o trabalho de volta para o nosso irmão Gonzaga e ele dá continuidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o nosso cantor Rodrigo Araújo louvando ao Senhor. E enquanto ele louva, os irmãos recolhem dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Enquanto ele chega, a gente diz assim: onde eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu, não quero saber de ficar, um dia eu voarei. Ao vinde do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Estou feliz e grato a Deus por ter chegado até aqui nesta noite. Vamos adorar o nome de Jesus? Esse que não conhece, não. Aleluia! Uma mistura de sangue com fogo, uma terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta tocar, levando a terça parte da destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Desesperados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite e a noite vai ser dia. E eu quero estar distante, junto de Jesus. Breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá, e o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. E os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estarão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. E eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Aleluia! Esta é a minha esperança, e morar com Todo-Poderoso. Aleluia! Esta tem que ser a nossa grande esperança, irmãos. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, ser conhecido do mundo inteiro e não ser conhecido de Deus? Conquistar o mundo inteiro, ter o mundo aos seus pés, mas não ter a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é um lugar nas mansões celestiais. Por isso, não abra mão da sua salvação. Não abra mão. Que Deus os abençoe. Eu agradeço essa honrosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar pelo dízimos e oferta da manutenção da igreja. Bendito Deus, eterno Pai. Te louvamos, meu Senhor, e te agradecemos, meu Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar presente na tua casa. Podemos sentir já a tua presença, meu Senhor. Mas também, meu Pai, te apresentamos dizimista e ofertante da tua casa. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha multiplicar, meu Jesus. Também aqueles, meu Senhor, que estão desempregados, meu Senhor. Abre porta de emprego, abençoa todos nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, levanta uma das suas mãos e dá um glória para Jesus. Convido a todos a nós colocarmos de pé. Glória a Jesus. Deixaremos um tempo muito bom para nós estarmos meditando na palavra de Deus. E desde já, toque no seu irmão que está do seu lado aí e diga assim: por favor, por gentileza, não converse comigo, pois eu vim aqui hoje ouvir a palavra de Deus. Se é verdade, dá para dar um glória para Jesus. Glória a Deus. Nosso pastor Ebenezer, ele vai estar orando pelo nosso pastor que vai nos trazer a palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de nós lermos antes de nós orarmos pelo nosso pastor, ele me entregou um convite para o conjunto da Usadem. E eu sei que as irmãs gostam de cooperar. Não é assim? Vamos ver se a gente leva para lá pelo menos umas 80. E a Usadem diz: eu achei esse amém tão fraco. E a Usadem diz: agora nós vai. Em nome de Jesus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Montemor, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Baía da Traição, Paraíba, tem a imensa alegria em convidar ao nosso pastor e ao conjunto de senhoras para juntamente conosco celebrarmos ao Senhor em um culto de ação de graças no dia 25. Qual o dia, irmãs? Dia 25.
E o bom, irmão, é que ele convidou para a gente ir à tarde e ficar para a noite. E eu estou achando que vai ter janta, viu, irmão? Digo assim, pastor fraterno, irmã Maria, deixe Deus lhe usar. Pronto, não vai faltar nada. Caico para a gente comer, jabá, marisco, camarão, diga glória. Já deu tudo certo, para a glória de Deus. Gostaria de pedir a cooperação das irmãs para nós estarmos indo passar o dia adorando a Deus. Vamos, irmã Branca, em nome de Jesus. Vamos embora? Olha aí, glória. Vamos convidar o nosso companheiro, o nosso presbítero Silvestre. Ele vem estar orando. Em seguida, nosso pastor com toda a autoridade da palavra de Deus. Em nome de Jesus. (25 de novembro, viu, irmãos? 25 de novembro. Cai que dia, pastor? Cai num dia de sábado. Estaremos cooperando à tarde e à noite, em nome de Jesus. Olha, irmãos, pastor fraterno, eu acredito que depois ele vai ficar até meio chateado comigo, que eu vou dizer isso, mas é um homem culto, que tem várias formaturas. Porém, eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida, que o título que ele mais aprecia é o de crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Digam assim, pastor fraterno, deixa Deus te usar. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso bom Pai, nós já te louvamos e te agradecemos por ter chegado até aqui a tua casa, casa de oração. Eis o teu servo, Senhor, que vai fazer menção de tua palavra, Jesus. Aplica a mesma em nosso coração para sermos fortificados pelo poder da tua palavra. Alcança, Senhor Deus, aonde não podemos alcançar. Aonde estiver, Senhor, uma pessoa, um servo, uma serva que não pôde chegar até aqui, Senhor, para ouvir a santa palavra, que possa ser impactada pelo poder do teu Espírito Santo, sendo visitado nesse momento, em nome de Jesus. Abra as portas da palavra para o teu servo, Senhor, ser usado como um canal de bênção para a tua igreja. Assim te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero já agradecer ao pastor Ebenezer pela confiança, né? Entregar o púlpito da igreja não se faz a qualquer um, não é verdade? O pastor Ebenezer, eu conheço ele tem mais de 40 anos. E isso significa dizer que quando eu o conheci, ele era criança, né? Pela idade que ele tem agora, graças a Deus. Meus amados irmãos, o pastor nos convidou para ministrarmos sobre a vinda de Jesus. E quando nós pensamos sobre a vinda de Jesus, nós pensamos dentro da área da escatologia. E como toda a ciência da escatologia, ela não é uma ciência como é a matemática. Porque hoje você pode falar uma coisa e depois, amanhã, ter que mudar a sua opinião. Dentro da área de escatologia, acontece isso, tá certo? Então, nós queremos, juntamente com a igreja nesta noite, pensar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Amém? Que está dentro da área da escatologia. Quem gosta de estudos escatológicos vai saber que a volta de Jesus é a principal fonte daquilo que nós precisamos aprender acerca de Jesus.
Amém? Os irmãos se lembram aonde o nosso pastor fez a leitura? Podem abrir? Aleluia. Quando nós pensamos, irmãos, na volta de Jesus, e a igreja, ela tem que estar preparada para a volta de Jesus. Eu tive uma experiência, logo no começo da minha fé, muito importante. E eu gostaria de, antes de ministrar, passar para os irmãos o que me aconteceu. Eu trabalhava na cidade de Cachoeira dos Índios e essa igreja pertencia a Cajazeiras, onde o pastor Gonzaga, que a igreja aqui conhece com certeza, era o pastor daquela cidade. E ele me convidou para ajudar ele ali naquele campo. E sempre que eu podia, irmãos, que estava em vaga, tinha vaga, eu ia a Cajazeiras para ajudar o pastor ali no culto. E um dia, eu saindo ali de Cachoeira dos Índios, me dirigindo até Cajazeiras, quando eu cheguei no templo, o templo estava todo aberto, a casa pastoral ficava de lado, eu vi que também estava aberta. Entrei na casa pastoral, não tinha ninguém. Aí eu pensei assim, o pastor deve estar na igreja. Aí eu fui na igreja, cheguei lá, não tinha ninguém. Nem Ebenezer, nem Emanuel, nem o pastor Gonzaga, nem a irmã Elisete. E ali me veio no coração, na minha mente, a ideia de que Jesus tinha levado a igreja e eu tinha ficado. Entrou um desespero tão grande, mas tão grande, que eu não gostaria que ninguém passasse por isso. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu corria, o que eu fazia. Por causa da angústia que eu estava sentindo. Ora, irmãos, imagine, Jesus ter voltado e eu, ter ficado. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus voltar para levar a sua igreja, aleluia, com certeza nós vamos estar preparados. Há quem pense assim e diga até, eu estou me preparando para a volta de Jesus, mas esta não é a recomendação da palavra. A recomendação da palavra é esta: estar preparado, estar pronto. Ah, mas ainda falta alguma coisa. Você tem que pensar assim: eu não sinto nada em falta, porque Jesus, o Filho de Deus, resolveu meu problema. O meu nome está escrito no livro da vida. Os meus pecados foram apagados. Não tenho mais dívida porque Ele me redimiu. E agora a minha esperança, a minha alegria é ser arrebatado a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Meus amados irmãos, eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus que está em Mateus capítulo 24. O que o pastor leu já fazia parte da leitura que eu iria fazer, porque há uma pergunta interessante, quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, dizendo assim: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. Eu acredito que esta é a preocupação de todos nós, sim ou não? Não é? Todos nós nos preocupamos com a vinda de Jesus. Agora, como eu estava dizendo, irmãos, nós, ao lermos a palavra, precisamos entender o que de fato a Bíblia está nos dizendo. Porque, como eu disse, escatologia não é uma ciência exata. Hoje você diz uma coisa, amanhã pode mudar, sem problema nenhum. Não é que esteja errado, não é que aquela primeira interpretação esteja errada, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada e ela é de particular interpretação. Agora, o que nós temos que ter convicção é que Ele voltará. Isso aí é como se diz, é inegociável. Nós não podemos negociar esta parte. Somos a geração que estamos aguardando a volta de Jesus. Aleluia. Há 40, 30 anos atrás eu dizia que era a geração do arrebatamento.
mas era porque eu aceitei Jesus antes do ano 2000 e havia um pensamento de que no ano 2000 Jesus ia voltar e ia estar tudo resolvido. E chegou o ano 2000 e não aconteceu, já estamos 23 anos depois do ano 2000 e a igreja do Senhor está mais perto da volta de Jesus do que quando nós abraçamos a nossa fé. Amém, irmãos? Aleluia. Então a igreja deve estar preparada para a volta de Jesus. Amém? Sempre houve, irmãos, na história da igreja, pessoas que querem, digamos assim, calcular a volta de Jesus, dizer qual é o dia que ele vai voltar, não é? Sempre houve essa preocupação. Muitas pessoas, e até hoje a gente sabe que existem igrejas que foram baseadas nisso, na volta de Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que o dia e a hora ninguém sabe, porque Jesus reservou, não é? Em oculto, e está em oculto em Deus. Somente Ele sabe. A gente sabe que Jesus também sabe, porque Jesus também é Deus. Então, quando Ele vai voltar, Ele sabe, mas a igreja não o sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44. Por gentileza, leiam comigo. Quem tiver com a Bíblia aberta pode ler. Capítulo 24, versículos 36 até o 44. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Vinda. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Até o 44, né? Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Olha, irmãos, a hora da volta de Jesus nós não sabemos. No entanto, no texto que lemos, fala o seguinte, bem claramente, que estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Nós acabamos de ler isso no texto que o irmão leu. Mas, voltando à Bíblia, o texto na Bíblia, que está em Mateus capítulo 24, e o versículo 17 em diante, vamos ler a partir do 15, melhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça para tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. São dois textos, irmãos, apesar de falarem aparentemente da mesma coisa, mas eles são distintos em si.
E é importante que a igreja saiba disso, tá certo? Porque o último que o irmão leu fala do arrebatamento da igreja. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Porque para a gente entender a volta de Jesus, irmão, a gente precisa conhecer como se dará de fato. E eu acredito que nesta noite nós vamos entender como é que se dará essa questão da volta de Jesus. Há momento na Bíblia que diz que é não piscar e abrir de olhos. Em outra parte diz que é o quê? Todo olho verá. Então não tem como você não piscar de olho se todo olho verá. Então a gente precisa entender por que a Bíblia ela fala dessa forma. E a gente vai começar a entender a partir desse texto que lemos, dessa parte que lemos, e compreender que são momentos diferentes da igreja. Está entendendo? Então vamos pensar um pouquinho aqui, irmãos. Qual é o propósito da volta de Jesus? Qual é o propósito da volta de Jesus? De quê? Levar a igreja para o céu. O que mais? Julgar e recompensar quem? A todos os crentes, não é? Estabelecer o reino milenal ou milenial e aprisionar e julgar a Satanás. Então esse é o propósito da volta de Jesus. Agora, quando Jesus diz assim, explicando para os discípulos que quem estiver no campo não volte para buscar as suas vestes, ele não está falando do arrebatamento da igreja. Vocês já perceberam isso? Ele está falando de quê? De grande tribulação que há de vir sobre a igreja. Quando ele diz assim, olha, ai das grávidas e as que amamentarem naquele dia. Será que no arrebatamento da igreja, uma irmã por estar grávida, ela não será arrebatada? Então, a gente entende, irmãos, que há uma diferença aí. Porque no arrebatamento da igreja, se a irmã estiver grávida, não vai ter problema. Vai ser arrebatada. Não importa, tá certo? Ela vai subir. As que amamentam, por quê? Porque ai delas no dia do arrebatamento. Ora, o seu filho, a Bíblia diz que ele é o quê? Santificado pelo pai ou pela mãe. Está entendendo? Então, na hora do arrebatamento, a mãe, mesmo que esteja amamentando, o seu filhinho também vai ser arrebatado. Se estiver grávida também. Então, para a gente entender por que Jesus disse isso aqui, é preciso a gente entender o que era que de fato ele estava dizendo. Na realidade, irmão, Jesus estava falando aqui da grande tribulação que viria sobre a igreja nos dias, né, precedentes, né, à sua morte. A Bíblia mostra claramente, irmãos, claramente que naquele dia a oração era para que não se fugisse no inverno. O que o inverno tem a ver com arrebatamento? Nada. Mas quando a gente entender a história de Jerusalém e saber que no ano 70, no dia 30 de agosto do ano 70, o general Tito invadiu e cercou, sitiou Jerusalém. E não deu tempo os que estavam no telhado descer e pegar água de lá, eles tiveram que fugir. Os que fugiram, os que conseguiram fugir, escaparam. Mas os que ficaram sitiados em Jerusalém, todos eles morreram de fome, sem água, né? De pestes. Por quê? Porque eles não tiveram tempo para escapar pela sua vida. Como era que uma mulher grávida fugia pelos montes, pelas montanhas de Jerusalém? Não tinha como. E no inverno? Havia o quê? Muita lama. Não tinha também como fugir. Então essa parte da Bíblia, irmãos, está falando não do arrebatamento da igreja, mas do que iria acontecer com a igreja que estava em Jerusalém no ano 70 da era cristã, da nossa era. Os irmãos sabem que 35 anos, não, 65 anos depois, aconteceu uma nova incursão em Jerusalém. Dessa vez por causa de um tal Jesus, um falso Messias, né, chamado de Jesus Barcoba,
e ele fez um levante contra Roma. E veio, né? Veio o exército naquela época de Adriano, também cercou ali, e desta vez todos foram expulsos de Jerusalém e foram entregues a sua terra para os filisteus que ali habitavam. Se irmãos olharem direitinho, vocês vão ver que os filisteus hoje já não existe mais a palavra filisteus, mas está a Palestina, que é justamente aquelas pessoas que ocuparam Jerusalém e tomaram conta de toda a terra de Judá, dos judeus, e eles foram expulsos para as nações desde esse ano até o ano 1948, quando eles puderam voltar à sua pátria como nação. E isso é um fato histórico, e a igreja não pode misturar uma coisa com a outra, tá certo? Então, o nosso interesse nesta noite é de fato sobre a vinda de Jesus. Mas eu estou falando isso aqui porque muitas pessoas, ao ler isso aqui, confundem esse assunto justamente com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é diferente, ele é precedido de, vamos dizer assim, sinais, não é? Sinais. A Bíblia diz que se levantaria o quê? Falsos mestres. Leia o versículo 5 do capítulo 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E sempre houve, irmãos, sempre houve na história da igreja pessoas que dissessem, não, eu sou o Messias, eu sou o enviado, sou eu que vim para levar a minha igreja, levar o meu povo, levar aqueles que vão morar no céu. Sempre na história existiu pessoas que se intitulassem como Messias. Até nesses últimos dias a gente vê até na televisão um tal de Henrique Cristo, né? Henrique Cristo, sem falar de outros que tem aí na Rússia, em outros países também aparecem falsos cristos que passa a dizer que é o Messias, que é o enviado, e muitos acreditam. E a recomendação de Jesus é que não devamos o quê? Acreditar neles. Outros sinais está no versículo 6 do mesmo capítulo. Fala em quê? O que a gente está ouvindo hoje agora no mundo? Guerra, né? Quem pode ler? Ouvireis de guerras e de rumores. Está vendo aí, irmãos? Sempre ouvimos falar de guerra. Isso já é também um sinal da vinda de Cristo. Nós estamos agora, no mínimo, com 2 guerras declaradas no mundo. Uma em Israel contra o Hamas e outra na Rússia contra a Ucrânia. E eu não sei se vocês viram na televisão, mas o presidente da Rússia exigiu cessar-fogo em Israel. Ora, se o camarada está em guerra, como é que ele vai exigir, né? Não tem como. E guerra mundial já aconteceu. A gente sabe que na Primeira Grande Guerra Mundial perderam-se 8 milhões de vidas, né? E foram 15 milhões mutilados. Na Segunda Guerra morreram 55 milhões de pessoas, sem falar nos mutilados que ficaram. Por isso, irmãos, a gente sabe que Jesus está voltando. No capítulo 7, ele vai falar pelo menos de 3 sinais. Quem pode ler? Olha aí, fome, pestes e terremotos. Sempre ocorreu estas coisas, não é? Amém? Deixa um pouquinho. Eu estou
meio envergonhado aqui, irmão. Nunca fiquei assim. Então, irmãos, pestes, fomes, guerras, terremotos, isso é o quê? Sinais da volta de Cristo. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Então a igreja, ela precisa estar o quê? Preparada para a volta de Cristo. Porque está vendo o quê? Estes sinais. Hoje com mais frequência. Antigamente era menos frequência, talvez por causa da informação que nós não tínhamos, né? Por quando acontecia, dificilmente a gente sabia. Hoje, com o advento do celular, muitas vezes está acontecendo um terremoto lá na Turquia, a gente está vendo aqui ao vivo, praticamente. Como a questão da guerra que está havendo ali em Israel, nós vemos ao vivo determinados combates, determinadas situações. E o que é isso, irmãos? É justamente os sinais dos tempos. Outro sinal do tempo, leia o versículo 12 do capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha aí, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, multiplicar-se o pecado. E aí eu pergunto, irmãos, sejam sinceros, dentro da igreja, não vou falar do mundo não, mas dentro da igreja, o pecado tem ou não se multiplicado? E muitas das vezes, o pastor não pode nem falar. Porque se o pastor falar, ele vai ser tido como pastor quadrado, um pastor antigo, um pastor, né? Ora, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. É a Bíblia Sagrada que está mostrando que nos finais do tempo, o pecado se multiplicaria e o amor se esfriaria. Outra coisa, irmãos, é a questão do ocultismo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu estou falando apenas dos sinais da volta de Jesus. Precisa avançar. Nos últimos dias haveriam o quê? 1 Timóteo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aí. O que você vê hoje, irmãos, são pessoas buscando informações, não na Bíblia, mas no ocultismo. E se eu fosse falar do ocultismo aqui, irmãos, ele vai desde a feitiçaria, a bruxaria, a macumba e tantas coisas, até mesmo a questão do horóscopo, não é? E se nós não tivermos cuidado, a gente vai fazer da Bíblia também outra fonte de consulta. Eu vou fazer uma viagem, eu quero saber se está propícia a minha viagem hoje. Aí abre a Bíblia para ler um versículo para ver se... E isso, irmãos, essas atividades estão fora, está entendendo? Da Bíblia, no contexto da palavra de Deus. A Bíblia não é para estar lá aberta no Salmo 91 em cima da sua estante, não. É para ser lida, meditada, pesquisada, estudada. Você tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus, pedindo a Deus para que Ele lhe revele qual é a perfeita e agradável vontade dEle, e não a sua vontade. Tem muitas pessoas, irmãos, que usam a Bíblia para justificar o seu erro, para dar justabilidade ao seu erro, mas isso não pode ser assim. A Bíblia, ela é de fato a palavra de Deus, e ela vem para quê? Para nos redaguir, para nos orientar, para nos doutrinar, para preparar-nos para a volta gloriosa de Jesus. A igreja precisa estar pronta, e ela só está pronta sim, buscando conhecimento da palavra de Deus, conhecer qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, na igreja, hoje na igreja, muitas pessoas estão procurando o quê? Em vez do ocultismo, mas é a tal da profecia, na casa de um, na casa de outro. Às vezes deixa de vir para a igreja, para estar na casa de uma irmã, porque ela diz que tem um dom de profetizar, e aí, irmãos, fica atrapalhando, porque ela vai profetizar justamente na hora que você deveria estar na igreja para ouvir Deus falar com você. E é aqui na igreja que Deus fala com a igreja.
É no templo onde Deus fala com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é na casa de A, de B e de C, em monte, não. Desde que eu aceitei Jesus, que fala em monte. Vamos orar no monte, que lá Deus fala. Ora, irmãos, o meu monte é aqui, ó. É aqui que Deus fala comigo. O meu monte é a igreja. Vamos orar porque lá é bom, lá é assim, né? Desse jeito, Deus se faz presente. E aqui se faz muito mais. Porque aqui é o lugar, aleluia, que Deus preparou para falar com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Na questão, irmãos, da vinda do Senhor, o próprio Jesus falou que viria. Os apóstolos também testificavam. Os profetas profetizavam a vinda do Senhor. Os anjos também falaram da vinda do Senhor, tá certo? Eu vou só falar o versículo, quem trouxe papel, anota, você lê em casa. Jesus, 24, 27, Mateus. Os apóstolos, 1 de João, capítulo 2, versículo 28. Os profetas, Isaías, capítulo 61, 60, versículos 1 e 2. Os anjos, Atos 1, 10, 11. Quer que eu repita? Vamos lá. Mateus 24, 27, o próprio Jesus fala da sua vinda. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 28, são apóstolos que estão falando da volta de Jesus. Isaías 60, versículo 1 e 2, são os profetas. E Atos 1, 10 a 11, versículo 11, são, capítulo 1, os anjos que falam. Amém? Então, irmãos, para a gente entender melhor a vinda do Senhor, é preciso a gente perceber que a volta de Jesus se dará em quantas fases? Quem sabe? Quem sabe? Uma ou duas? Duas. Uma será imperceptível. O mundo só vai tomar conhecimento de que um povo desapareceu. Ele não vai ver. Ninguém vai ver ninguém subindo, como se tivesse escada para o céu. É num piscar de olho. Jesus levou a igreja. Para a gente entender como será isso, a Bíblia fala que a igreja será arrebatada. Os irmãos sabem que arrebatar significa tomar a força. Tomar a força. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai ficar assim, né? Levando um, depois outro. Não, ele vai tomar a força a sua igreja e levar ao seu encontro. Amém? Assim será o arrebatamento da igreja. Depois que houver o arrebatamento da igreja, na primeira fase do arrebatamento, e isso acontecerá, irmãos, ante a última trombeta, está escrito em 1 Coríntios, pode ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Eu aconselho aos irmãos não confundir com o tocar da sétima trombeta do Apocalipse. Porque tem muitas pessoas que querem relacionar uma coisa com outra. Tá certo? Ante a trombeta, porque quando nós lemos lá em Tessalonicenses, você verá que quando Jesus vier buscar a igreja e transformar os que morreram, ressuscitarão os primeiros e depois os que ficarem vivos, né? Então, quando trocar a trombeta, a igreja vai ouvir o quê? Alarido. Ele não vai ouvir a trombeta, vai ouvir alarido. Ante a trombeta, mas quem vai ouvir a trombeta são as nações. A igreja vai ouvir alarido. Os judeus vão ouvir o quê? Voz de arcanjo. Nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para os irmãos bem claramente isso aí. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Então ele virá, a princípio, virá até onde? As nuvens. Os irmãos têm alguma dificuldade de entender isso? Ele não virá aqui na terra, ele vai vir só até as nuvens. Vejam o que diz o versículo 27 de Mateus, capítulo 24. Aliás, aqui está falando da rapidez, né? Das nuvens é Atos 1, 9 e 11. E outro leia 4,
e 17 de 1 Tessalonicenses. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Está vendo aí? 1 Tessalonicenses 4 e 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nas nuvens, tá certo? A encontrar o Senhor nos ares. Nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Agora sim, vamos para Tessalonicenses, no capítulo 4, continue lá, o irmão leia o versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa gloriosa. O texto todo ele diz assim claramente: olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa interessante. No momento do arrebatamento da igreja, isso aí, vamos dizer, esse evento dá-se de uma só vez. Enquanto os mortos em Cristo estarão ressurgindo ou ressuscitando, não é reencarnando, é ressuscitando, tá certo? Reencarnar é outra situação, é ressuscitando. O fogo vai dar os corpos, a terra vai dar os corpos, os mares darão seus corpos. Onde tiver pessoas mortas e que forem arrebatadas, eles serão dali, a partir dali, vamos dizer assim, ressuscitados. Só que a igreja, ela não vai preceder a eles. Ou seja, eles vão subir na frente e a gente subir atrás. Não. Não, senhor. Nós seremos, no momento em que eles estão ressurgindo, não é, ressuscitando, nós estamos sendo transformados. Agora, tudo isso acontecerá de que forma? Em um piscar de olhos. Imagine, irmãos, a multidão que vai estar subindo para o céu nessa hora. Desde o livro de Gênesis até o último, não é? O último momento da igreja na terra, quando foi arrebatada, todos aqueles que morreram na esperança serão transformados, arrebatados, para estar diante do Senhor. E isso, irmão, se dará de uma forma, num abrir e fechar de olhos. Como se pode explicar isso? Seremos de fato arrancados da terra, tá certo? Ninguém vai perceber. Quando a igreja for arrebatada da terra, o que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? O que a gente vai ver? Nós vamos nos apresentar onde? Quem sabe dizer? O que a gente vai ver quando chegar lá no céu? Irmãos?
Eu acredito que o primeiro vai ser Jesus, né? Depois nós vamos estar ante o tribunal de Cristo. Ou seja, nós vamos comparecer, a igreja do Senhor vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para sermos julgados, se fizemos bem ou mal. Notem que mal aqui não é maldade, pecados. Mal é aquela pessoa, irmãos, que não fez a obra do Senhor corretamente. Ela fez, foi arrebatada, está diante do Senhor, mas ela não fez como deveria fazer de fato. Está entendendo? Ela fez relaxadamente, às vezes não estava nem aí se faltava o culto ou não, estava nem preocupado o irmão se afastou da igreja, não estava nem preocupado se o irmão estava passando uma necessidade, não estava preocupado com nada, não é? É aquela velha história, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, essas pessoas, elas também serão julgadas. Elas vão perder a salvação? Não. Elas foram arrebatadas e estão perante o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está vendo aí? Ou bem ou mal. Ora, não é mal pecado, tá certo? Não vá pensar que isso aqui é pecado. O que vai acontecer nesse tribunal? Para que ele vai levar a igreja para esse tribunal? Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Quem quer galardão? Glória a Jesus. Todos nós queremos, então a gente tem que fazer corretamente. Porque se não fizer corretamente, vai acontecer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 13. Leia aí, por gentileza. 3 e 13. 1 Coríntios. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a boa obra de cada um. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que a obra ela pode ser feita com ouro, pode ser feita com prata, ela pode ser feita com, o que mais? Pedras preciosas, mas também com madeira, com feno e com palha. E o fogo, o que vai acontecer? Com certeza vai queimar a palha, com certeza vai queimar o feno, vai demorar um pouco, mas vai queimar a madeira. Mas o que for feito com ouro, com prata, com pedras preciosas, com certeza não vai queimar. Está entendendo? O ouro fala da justiça, fala da pureza. A prata fala do perdão. A pedra preciosa fala da solidez do crente, não é? Crente sólido, sem farnesim. Tem crente que é cheio de farnesim, não pode falar nada, que ele se zanga, para trazer de volta para a igreja só Jesus. Está entendendo? Agora, a madeira fala de quê? Fala da humildade. Só que o feno, o que é o feno? É um alimento seco, ou seja, fraco. E a palha? Só tem volume, só tem zoada, só tem pulação, só tem movimento. Um corre para um lado, outro corre para outro, e cada um quer ser mais bonito do que o outro, quer ser melhor do que o outro. É tudo palha, irmãos, tudo palha, infelizmente. Vai ser queimado, porque muitos naqueles dias vão chegar para Jesus: Senhor, nós não fizemos a tua obra, nós não fizemos maravilha, nós não expulsamos demônios, nós não pregamos nas praças, nós não... E Jesus vai dizer o quê? Eu não vos
É como quem diz assim: vocês fizeram a minha obra com palha. Eu não conheço, não tem solidez, não tem pureza, não tem justiça, não tem nada. Foi somente aparência. Agora, irmãos, o tempo já está meio curto, mas a gente vai ver pelo menos alguns tipos de coroa. Porque lá no tribunal de Cristo, a igreja vai receber coroa. Então leia, por gentileza, 1 Coríntios 9, 25. Quem encontrar pode ler. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Está vendo aí? Então eles lutam para ter uma coroa corruptível, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas nós, porém, lutamos para ter uma coroa o quê? Incorruptível. Ou seja, essa coroa será dada a quem? A quem tiver autodomínio. Você acha que um atleta ele não tem domínio sobre o seu corpo? Tem. Ele luta, se esmera, se esforça, porque ele quer ganhar um brinde, uma recompensa por aquele esforço. Então a igreja, ela tem que ter o quê? Autodomínio. Ela tem que saber aonde está alicerçado, o que é que ela está fazendo, por que está fazendo. Então quem proceder dessa forma, quem tiver autodomínio, será abençoado com a coroa incorruptível. Apocalipse 2 e 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Quem vai receber a coroa da vida, irmãos? Eu posso garantir a vocês que são aqueles que sofrem pela causa de Cristo. São os mártires da causa do Senhor, aqueles que deram a sua vida pelo Senhor. Será que nós temos condição de dar a vida por Cristo? Irmãos? Estamos prontos para isso? Chegasse aqui um exército agora armado e disse assim: quem não for crente, saia daqui, porque quem for crente eu vou matar tudinho. Quantos ficam aqui? Só os que não podem correr, mas os outros correm tudinho. Então, irmãos, quem tiver condição de sofrer pelo amor de Cristo, a Bíblia diz que o seu galardão será a coroa da vida. São os mártires, são aqueles que sofrem pela causa do Senhor. Aleluia. Hoje ninguém quer sofrer. A prova disso, irmãos, que você não pode falar nada com ninguém, não é? Todo mundo se revolta por qualquer coisa, briga por qualquer coisa. Está entendendo? Todos os dias a gente tem que resolver problema da igreja. É irmão, discussão com outro, com um problema com outro. Aquela coisa, não tem condição de sofrer pelo irmão. Infelizmente a verdade é essa. Então quem receberá essa coroa serão os mártires e aqueles que sofrem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 e 4. 1 de Pedro 5. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pode continuar lendo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Da glória não, de glória. Coroa de glória. Sabe para quem é esses aqui, irmãos? Para os que presidem com fidelidade. Aqueles que têm domínio sobre o rebanho, mas tem que ver e viver como se não tivesse, sabendo de que a igreja pertence a Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Tá certo? Então isso está incluído o pastor,
o evangelista, os presbíteros da igreja, diáconos, auxiliares. Você tem que ser o exemplo da igreja. Amém? Amém, irmãos? Estou vendo muitos obreiros ali atrás. Você tem que ser o exemplo da igreja. A igreja precisa se espelhar em você. E aí, como é que você vai ser com a igreja? Contencioso, iracundo, cheio de coisas? Não, você tem que ser o exemplo para a igreja. Da forma como você se comporta, você também tem que se comportar. Eu tenho a alegria de ter conhecido grandes homens de Deus. Eu não sei se Ebenezer lembra de Serafim, lá de Alagoa Norte, Manuel Serafim. Pense num homem que era um exemplo para a igreja. Um exemplo de fiel, homem que amava a igreja, homem que buscava a presença do Senhor e que a igreja se espelhava nele. A igreja se espelhava nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, eles receberão a coroa de glória. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha que coroa gloriosa que a igreja vai receber. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, irmão? Desde agora, desde esse momento, a coroa da justiça nos está o quê? Guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, diz Paulo, a todos os que amarem o quê? A sua vida não, vinda, a sua vinda. A igreja, irmãos, ela tem que ansiar pela volta de Jesus. A expressão Maranata, a hora vem Senhor Jesus, ela deve ser a expressão diária de todos nós. Aleluia. Em todo momento nós temos que ansiar pela volta, buscar, estar pronto, preparado, para que no momento em que a igreja, aleluia, for arrebatada, você vá junto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai fazer como aquela irmãzinha que estava brigando com outra e o pastor disse: minha irmã, quando Jesus vier buscar a igreja, como é que vai ser? Ela disse: ela sobe na frente, eu subo atrás. Não é assim, não. Tem que ser os dois juntos, todo mundo junto. Aleluia. Então, quem ama a volta do Senhor, quem anseia pela volta, a coroa para ele será a coroa de justiça. Amém, irmãos? A Bíblia fala também numa pedra branca que vamos receber. Já viram falar nisso? Uma pedra branca que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 12. Que diz que ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Uma pedra branca. E nessa pedra vai estar escrita um nosso novo nome. O nosso novo mundo. Novo nome. Eu lembro de um irmão que dizia que Deus já tinha falado para ele qual era o nome, né? E ele dizia o nome, mas era um nome que eu não vi na terra ainda esse nome não, viu? Eu já vi muita gente com nome diferente. Até o meu é meio difícil de aparecer, não é? Fraterno, poucos daqui já ouviram falar esse nome, né? Então eu praticamente aqui na Paraíba eu sou um dos únicos que tem esse nome. Ebenezer tem, né? Ebenezer tem muito nome com Ebenezer, por aí vai. Mas esse novo nome que vai ser dado a nós, não é? Numa pedra branca. E é interessante, irmãos, que lá no céu ninguém terá o mesmo nome. Todos terão um nome diferente. Amém? Outra coisa que a Bíblia diz é que lá nós não vamos ter problema com as mulheres, porque não nos casamos nem nos daremos em casamento. Amém? Vocês querem casar lá? É de volta? Precisa não, irmão. Lá seremos todos iguais. Não existe espírita no céu, existem espíritos. Nós seremos transformados. Outra coisa, lá também não tem anja. Não tem anja. Lá seremos iguais. Não nos casaremos nem nos daremos em casamento.
Irmãos, outra coisa que vai acontecer entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, a segunda volta, quando ele virá para todo olho ver, que não vai dar tempo para a gente entrar nesse assunto, haverá as bodas do Cordeiro. Ou seja, o que é isso? As bodas do Cordeiro é a união de Cristo com a sua igreja, tá certo? Então esse glorioso evento ele vai se dar início logo após o quê? O tribunal de Cristo. Todo mundo cheio de coroa, cheio de recompensa, cheio de bênção, não é? Cheio de bênção. Agora Jesus vai se unir à sua igreja, tá certo? Para ter o quê? Uma união de Cristo com a igreja para vir reinar sobre a igreja. Amém? Então ali também será celebrada a ceia do Senhor. A gente não tem como falar mais agora por causa do horário, tá certo? Haverá abertura, né? Dos trabalhos da volta do Senhor Jesus, quando ele vier para tomar conta de Jerusalém, para reinar sobre Jerusalém. Haverá o quê? O louvor, a adoração, a noiva vai estar preparada, a ceia será celebrada para o Senhor Jesus, vai celebrar a ceia. E quem vai servir a igreja? Quem é? São os diáconos? É o próprio Jesus que vai servir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que os crentes do Velho Testamento, eles também vão participar desta festa. Está escrito na Bíblia que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, todos eles. Amém? Agora, os mártires da grande tribulação vai estar nas bodas do Cordeiro? Os mártires da grande tribulação? Não. É? Sim ou não? Tem uma pessoa balançando a cabeça ali. Negativamente, né? Ela está certa. Ora, irmãos, se estamos no céu, está vendo a grande tribulação aqui na terra, agora que vai morrer as pessoas que não foram arrebatadas, né, mas que não negam Jesus por causa nenhuma, e vão continuar o quê? Continuar servindo ao Senhor. Muitas pessoas acreditam, irmãos, que o Espírito Santo vai sair da terra quando a igreja for arrebatada. Mas eu quero dizer para vocês que não. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Eu não. Se ele é Deus, não há como ele sair, porque ele também, da forma como Deus é onipresente, o Espírito Santo também é. Tá certo? Agora, o que não vai acontecer? O que não vai acontecer é o Espírito Santo lhe convencer, tá certo? A aceitar Jesus. Porque você já aceitou, você já serviu, você simplesmente não foi arrebatado, Deus sabe o porquê. Agora, para você ser salvo agora, vai ter que passar por essa situação e até mesmo de morte, tá certo? Então que Deus nos abençoe. O tema é muito vasto, tem muita coisa, mas infelizmente o horário já não nos permite. E eu quero desde já agradecer à igreja, né, pela oportunidade que nos dão de poder ministrar a vocês palavras tão gloriosas, tão maravilhosas, que é, creio eu, a ansiedade de todo crente aguardar a volta de Jesus. Amém? Tem mais de 40 anos que eu aceitei Jesus e todos os dias eu aguardo a volta do Senhor. E a igreja aqui em Montemor não é diferente. Ela aguarda a volta de Jesus. Amém? Se preciso for, daremos a nossa vida. Se preciso for, passaremos pelo que tivermos de passar. Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Meus irmãos, os irmãos, gostaria da compreensão dos irmãos de pelo menos mais uns 10 minutos, pois nós temos aqui algumas perguntas referentes a esse assunto. Acredito que
perguntas que talvez algum dos irmãos teriam. E eu queria começar com uma pergunta. Essa pergunta é da nossa irmã Milena Galdino. Seria muito bom que ela mesma fizesse, mas eu vou fazer para a gente ganhar tempo. Amém, irmãos? Pastor, ela está perguntando se a igreja passará pela grande tribulação. Você pode responder. Nós assembleanos acreditamos que não, mas há quem acredite que sim. O problema é aquilo que eu falava no começo. Escatologia não é algo que você pode afirmar com certeza, porque são poucos os versículos que dizem que a igreja não passará. E aliás, ela somente diz assim: assim como guardaste a palavra da paciência, assim também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Esse guardar aí, irmãos, não significa que seja um arrebatamento. Pode ser que ele vai nos guardar, nos proteger de algum lugar enquanto a grande tribulação aconteça. Agora, se é antes o pré-tribulacionismo, se é no meio, que é o meso-tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo, isso aí, irmãos, não vai interferir na sua salvação. Se você acreditar que Jesus vem buscar a igreja antes, você vai não querer subir se ele vier no final? Não vai? Não, acredito que não. Com certeza não. Então, se você é meso ou pós, no momento em que Jesus voltar, você vai entender. Pronto, chegou a hora dele vir me buscar. Então, para você que acredita que é no começo, a hora de ser elevado. Se você acredita, não, eu estou no meio da grande tribulação. Se é no final, não, já passei pela grande tribulação. Mas o importante é o seguinte, irmãos. Essa questão da fé da gente acreditar se é no meio, no começo ou no fim, isso não vai interferir no arrebatamento, tá certo? Porque não importa. Eu acredito, irmãos, que a gente vai ser arrebatado antes, porque eu sou assembleiano de nascimento e aprendi assim. Glória. Mas eu não desprezo aqueles que acreditam que será no fim, que eles passarão por uma grande tribulação, até porque eu acredito que o povo em Israel, os cristãos, estão passando por uma tribulação agora lá. Exatamente, pastor. Concordo plenamente. Vamos mais uma pergunta. A irmã Milena fez duas, mas se der tempo a gente faz a segunda. Tem uma pergunta aqui do presbítero Rodrigo Araújo. Pastor, no céu teremos lembrança da terra? E quem for para o inferno vai ter lembranças? Isso é muito interessante essa pergunta, irmãos, porque é o seguinte: há quem acredite que, por exemplo, quem já morreu, ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo porque está dormindo, e não é verdade. Eles estão conscientes, só que eles estão na presença do Senhor. Só que o próprio Jesus disse... Concordo plenamente. Só que Jesus disse o seguinte, que eles não têm mais nada a ver aqui. Não é questão de lembrar, é questão de que ele não sabe mais o que está acontecendo aqui. Eles estão lá, não sabem. Por exemplo, você sabe o que está acontecendo lá em Mamanguape agora? Quem tem família em Mamanguape morando, ou João Pessoa, você sabe o que está acontecendo com ela agora? Pronto, eles estarão no lugar onde eles não terão ciência do que está se passando aqui. É tanto que aquele homem disse, deixa eu avisar meus irmãos, manda alguém avisar. E aí a Bíblia diz que não. Quem está lá não sabe nada daqui. Agora, depois de estarmos no céu, se a gente tem lembrança, com certeza sim, mas as coisas boas. Por exemplo, uma mãe que foi e o filho não foi, ela vai ficar eternamente se lembrando do filho que foi para o inferno? Não, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e as lembranças que são más não teremos mais. Ou seja, tudo que passou, que for mal, você não lembra, só lembra das coisas boas. Por exemplo, você vai olhar para Abraão, apesar de a gente nunca ter visto ele, mas vai conhecer quem é Abraão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos, como um corpo glorioso que vamos receber, nós vamos receber também uma mente altamente capacitada. Você consegue lembrar e saber coisas que hoje você jamais imaginaria que soubesse. Mas lá no céu você vai ter uma mente, não é? A gente pode dizer, brilhante, lembrar de tudo, de todas as coisas. Mais uma pergunta
das irmãs. A irmã Sofia, ela pergunta: quando se revelará o anticristo? Antes ou depois do arrebatamento? Aí é outra situação, né? Por quê? A Bíblia diz o seguinte, pergunta boa. A Bíblia diz assim que enquanto estiver aqui, ela estiver, o iníquo não se revelará, até que do meio seja tirado. Então, se você acredita que é o Espírito Santo que vai ser tirado, eu acredito que o Espírito Santo não será essa pessoa que vai sair para poder o anticristo se revelar. Eu acredito que será a igreja. Quando Jesus tirar a igreja, ele surgirá. Porque qual é a finalidade do surgimento do anticristo? De primeira, ocupar o lugar de Cristo. Segundo, o que é que ele vai tentar fazer? Resolver os problemas sociais. E outra coisa, há no mundo o mundo vai estar em convulsão por causa do arrebatamento de uma multidão. Então o que é que ele vai fazer? Vai justamente vir para dizer: não, isso aí foi alguma coisa explicável, isso vai resolver, está tudo resolvido, foi um disco voador, como a gente dizia antigamente, né? Mas isso aí, eu acredito que, como eu sou um pré-tribulacionista, o anticristo só surgirá depois do arrebatamento da igreja. Pastor, nós temos uma pergunta aqui de um companheiro, que ele pergunta o seguinte: na sua visão, qual será o sentimento dos irmãos que ficarem, ou seja, não subirem no arrebatamento da igreja? Esse companheiro é o pastor Ebenezer, está perguntando ao senhor. Olha, irmãos, eu contei aqui lá no começo a história que aconteceu comigo. Uma das coisas que vinha sobre mim era a vergonha de não ter sido arrebatado, porque eu estava consciente que os irmãos tinham sido arrebatados. A igreja aberta, casa pastoral, que nunca acontecia, tudo aberto. Eu vazava de um lado para outro. Eu cheguei no final, irmão, saía para a rua, tudo aberto, e não tinha ninguém. Eu digo: Jesus veio e eu fiquei. Então foi uma dor, uma tristeza, uma vergonha, né, de ter ficado. Eu fiquei, Jesus, eu fiquei, foi o que eu fiz, né? Então esse sentimento que o crente vai ter se ficar é esse, está entendendo? O desespero, vai gritar, clamar, mas só tem uma solução: é ser fiel até a morte. Amém? Mais uma pergunta, pastor. Essa pergunta é da irmã Estela Ohane. Em qual momento acontecerá as bodas do Cordeiro? Logo após o Tribunal de Cristo. Terminou o Tribunal de Cristo, todo mundo abençoado, todo mundo cheio de coroa, cada um com a coroa mais bonita do que a outra, está entendendo? Aí vem as bodas do Cordeiro. E aí vai estar quem? Nossos irmãos lá do Velho Testamento, desde Adão até a última pessoa que viveu na terra e foi arrebatada, né? Uma pergunta. Porque o mundo continua, continua. Uma pergunta pessoal para o senhor: quem o senhor gostaria de ver primeiro no céu? Jesus, né? Eu só fico encabulado com aqueles irmãos que dizem: eu quero chegar no céu e dar um abraço em Jesus, né? Eu fico encabulado com isso, porque não vai ter como, irmão. Não terá como. Esse negócio de estar abraçando. Você está num corpo glorioso. Corpo glorioso, irmãos, você vai estar cheio de Deus. Se aqui na terra cheio de Deus é uma bênção, imagina. Dá para dar um glória a Jesus aí? Aleluia! Você está abraçando, agarrado com Ele, está dentro de você. É uma bênção, irmão. Céu é uma bênção, céu é maravilhoso. A Bíblia diz que a cidade não precisa nem de sol, nada. Porque quem ilumina ela é quem, irmãos? É o nosso Deus. Oh, glória. Aproveitando aqui a deixa, não vai ter também aquele negócio de você olhar assim, está Deus no trono lá, e você olha e vê Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você vai ver só um. Oh, glória. Não deram glória porque não entenderam, mas tá bom.
umas perguntinhas aqui também. Eu peço a compreensão dos irmãos, porque realmente Não, quem quiser ir pode ir, né? vai ficar muito tarde e não dá para a gente fazer todas as perguntas, né? Mas olha aí, os irmãos entenderam? Foi o que a irmã disse? Quando era no mundo era até 1 hora da manhã, viu? Tem uma pergunta aqui que diz assim: quando será que a nova Jerusalém descerá sobre a velha Jerusalém? Depois ou antes do milênio? Evangelista Martins. Esse tema não foi abordado, né? Porque a gente chegou até a questão das bordas, né? Depois das bordas, que serão 7 anos divididos em 2 períodos, né? Que é 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, quando Jesus vier para reinar, aí vem a igreja, aliás, a nova Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, juntamente com a igreja para reinar. Será logo após, 7 anos após o arrebatamento da igreja, em que a gente não verá, aliás, o mundo não verá, será um piscar de olhos, mas quando Jesus vier para reinar, aí sim, vem com a nova Jerusalém, todo olho verá, tá certo? É o que a gente, numa outra oportunidade, quem sabe a gente pode ministrar sobre isso. Mais uma pergunta. Fala da abominação, da desolação que vai estar no lugar santo. Quem é ou o que é esta abominação? André Azevedo, nosso evangelista, pergunta. André, pronto, está ali. Irmão André, esse fato já aconteceu, mas não quer dizer que não vá ainda acontecer novamente. Por quê? Quando Tito ele invadiu Jerusalém, ele fez questão de pegar um porco e sacrificar no lugar onde se sacrificava os cordeiros para o Senhor, no templo em Jerusalém. Ou seja, foi uma abominação da desolação que aconteceu ali. Fizeram isso de propósito para afrontar a religião dos judeus, tá certo? Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Agora, nós sabemos que o que está para se construir é o terceiro templo, tá certo? O terceiro templo. E nada impede de que o anticristo também faça uma atitude dessa. Imole ali um porco ou um animal impuro em detrimento de fazer o que realmente o templo está proposto a fazer, que é a adoração a Deus. Tá certo? Mais uma pergunta, pastor. A gente encerra com essa. Quem faz essa pergunta é a irmã Célia Berto. Em Mateus capítulo 24, versículo 20, fala que para que a fuga não seja no sábado. Aí tá, a pergunta dela é por quê? Porque Jesus estava se referindo aos judeus. Ele não estava se referindo à igreja. Nessa hora de que a fuga não fosse no sábado, era porque se fosse no sábado, os judeus eles não poderiam caminhar o tiro de uma pedra. Quem viu agora na televisão o ataque do Hamas, foi justamente num sábado. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus, a maioria deles estavam, né, descansando de armas postas, estavam nos templos orando, buscando a Deus. Então, o sábado para os judeus é sagrado. A igreja, ela não tem um dia sagrado. Nós não temos um dia sagrado. Alguém diz assim, o domingo trocaram, não sei o que, é o domingo. Não, nós trabalhamos de domingo a domingo se for preciso. Está entendendo? Agora, para os judeus, sim, eles têm o sabato, que é o sábado, que é o descanso, né? Como santo, e eles velam para não quebrar. Por isso Jesus disse, se acontecer no sábado, vai morrer muito mais gente. Foi o que aconteceu lá em Jerusalém agora, né? Pegaram muitos porque eles estavam o quê? Despreparados. A irmã disse que tem 2 perguntas, quer fazer não? Vamos abrir mais uma pergunta? Alguém tem mais uma pergunta? Se coloque de pé. Pode perguntar, irmã. Só um minutinho. Gonzaga, tá com o microfone para ela.
A minha pergunta é sobre o início da leitura. Quando se falou no arrebatamento, que fala assim... Peraí. Um momento. Por gentileza, pode iniciar a pergunta? No começo da leitura, porque estava falando do arrebatamento, né? E falou sobre ai das grávidas naquele dia. Então, eu quero saber assim, a mulher que estiver grávida no dia do arrebatamento, e ela for uma serva de Deus, estiver em comunhão com Deus, ela subirá, né? Que ela está grávida, ela subirá com um bebê, não é isso? Mas a que for do mundo, que estiver grávida no dia do arrebatamento, Deus arrebatará a criança do ventre da mãe e a mãe ficará? Essa é a minha pergunta. Não, ainda vou falar outra coisa para a igreja. A resposta é não. Vou falar ainda outra coisa para a igreja. Nem todas as crianças serão arrebatadas. É duro, mas é verdade. Por quê? Porque o arrebatamento não cessará a terra. Vai continuar nascendo pessoas. Está entendendo? E para o céu, o arrebatamento é um evento para aí, não é para o mundo, nem para o judeu. É para a igreja de Cristo. Para os gentios, para os gregos, para os judeus que aceitarem Jesus e professarem a fé em Cristo. Então o arrebatamento será da igreja. Crianças cujos pais não são crentes, elas não subirão, elas continuarão vivendo na terra normalmente. Tá certo? Estão entendendo? Acredito que essa pergunta muita gente tinha, né? Até porque muita gente acha que pela inocência, né, talvez a criança fosse arrebatada. Mas o evento é para a igreja. E outra coisa, irmãos, o mundo durante o milênio vai ser povoado. Gente com quem? Haverá criança no milênio. Nascerão crianças e o mundo vai continuar e serão mais 1000 anos. A diferença é que Cristo vai estar reinando. Agora, por exemplo, o pai é crente, a mãe não é. O filho sobe ou não? Sobe. Porque a Bíblia diz que o pai santifica o filho. Aconteça diferente, a mãe é crente e o pai não. A criança vai ser arrebatada ou não? Sim. Porque a criança ela é santificada pela mãe. E assim sucessivamente. Mas pessoas que não são crentes, os filhos vão continuar, não serão arrebatados. Tá certo? Porque o mundo, irmão, não vai ser extinguido, o mundo vai continuar. Agora, no final, depois a gente pode ter um outro dia ver isso, no chamado juízo final, aí vai comparecer todos aqueles que não aceitaram Jesus, que não foram arrebatados, desde Adão até o último dia do milênio. Todos vão comparecer perante o Senhor. A igreja vai ser julgada novamente? Não. A igreja mais não. Quem foi arrebatado, passou por aquele evento, passou pelo tribunal de Cristo, não passará pelo juízo final. Uma pergunta, pastor. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é na hora da parousia de Cristo, né? Chamada parousia de Cristo. É quando eles ressuscitarão primeiro e depois nós. Então essa é a primeira ressurreição. Outro fato interessante, irmãos, é que Cristo ele é a primícia dessa primeira ressurreição. Os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Lázaro morreu, o filho da viúva de Naim também morreu, e outros que ressuscitaram voltou a morrer. Está entendendo? Agora, quem foi arrebatado para o arrebatamento, esses aí vão estar com o Senhor eternamente, juntamente com a igreja. Agora, todas as outras pessoas que não foram arrebatadas, que estão mortas desde o começo do mundo até o último dia do reino milenar de Cristo, né, no milênio, o último dia, quando todos morreram, tiver a batalha de Gog e Magog, quando encerrará tudo, aí sim comparecerão diante do juízo final. E a igreja vai estar lá julgando não somente os homens, mas também aqueles que foram lançados do céu
a terra. Foram A igreja concorda mais uma pergunta e a gente encerra? Gonzaga. Pastor, para aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho de Cristo, ou aquelas que morrerão sem ouvir o Evangelho de Cristo. Há um versículo na Bíblia que fala que estas pessoas serão julgadas pela tábua da lei do seu coração. Todo ser humano, ele tem o que se chama tábua da lei, a tábua da lei. Então, se ele deu ouvido à tábua da lei do seu coração e cumpriu, tá certo? Ele não vai ser arrebatado, mas no juízo, o nosso justo juiz irá julgá-lo pela tábua da lei que está no seu coração. Só reiterando a pergunta do irmão Gonzaga, é para aqueles que não ouviram. Amém, irmãos? Fique bem claro, né? Aqueles que não ouviram, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo... E o ouvir o quê? Pela palavra. E outra coisa, irmãos, quando você ouve, não importa se foi uma vez só ou se foi todo dia. O que importa é que a Bíblia diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então não tem para onde correr. Ninguém vai ficar como inocente diante de Deus, irmão. Ninguém chegará como inocente diante de Deus. Meus irmãos, eu queria só pontuar para os irmãos, porque muitos irmãos acham o livro do Apocalipse com o maior número de alegorias, com muita forma de linguagem, mas eu queria dizer para os irmãos que é um dos livros mais autenticados, porque os irmãos vão ver repetidamente o apóstolo João dizendo, eu, João. É como se ele estivesse escrevendo de próprio punho, e eu queria mostrar uma coisa interessante aos irmãos. Por favor, Carlos Anselmo. Apocalipse 22, 16 e 17, e eu queria ler com os irmãos. Esse texto aqui, eu não sei a opinião do pastor, mas é como se o próprio Senhor Jesus tomasse a caneta de João e ele mesmo começasse a escrever. Olha só. Eu vou contar de 1 até 3 e a igreja lê, amém? O 16 e o 17. 1, 2, 3. Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Se coloque de pé, dando um glória a Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Cante. Quando ouvi Jesus meu nome pronunciar, cante. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem pode dar glória a Jesus? Meus amados, quem gostou da palavra, digam comigo assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar, irmãos. Vamos continuar firme. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Meus amados, nós queremos agradecer ao pastor fraterno. Quem quer que ele volte aqui para trazer outros estudos? Brevemente o pastor vai estar aqui novamente, irmãos, trazendo outras elucidações para nós dentro da escatologia e em outras áreas bíblicas, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Nesta oração, peço oração pela minha esposa, a irmã Amanda, que não pôde estar presente. Desde já ela pede desculpa à irmã Maria, que ela realmente não estava muito bem de saúde. Ela gostaria de estar aqui. E desde já eu peço que os irmãos orem. Meus irmãos, eu ia cometendo aqui uma gafe. Eita Jesus! Eu quero convidar Isabela, a irmã Zefinha e o irmão Alessandro. Eu não posso terminar sem antes de cantar os parabéns para eles. Oi. A gente não tem muito não, mas pelo menos parabéns nós cantamos, né, irmão? E se eles quiserem fazer um bolinho para a gente depois, a gente está aqui para comer. Aonde está a irmã Zefinha? A irmã Josefa? Alessandro, colocaram que ele está completando o ano. Está aqui. Cadê a irmã Isabela? Oi, rapaz, Isabela. A irmã Diana vai fazer o bolo. E a irmã Zefinha, cadê ela? Está vindo ali. É bom que ela é minha vizinha, irmão. Se ela fizer o bolo, ela, a primeira a convidar sou eu, né, irmã? Se quiser fazer uma galinha de capoeira, a gente também não ofende não, né, irmã? Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Ergam suas mãos para cá e digam assim: amados irmãos, que o Senhor Jesus continue vos abençoando e vos dê muitos anos de vida. Parabéns. Mais uma salva de palmas para eles. Também quero saudar os irmãos, rapaz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de pedir oração pelo meu sogro, porque talvez ele vai precisar de fazer uma cirurgia. E os irmãos, apresentem o nosso irmão Elias. Obrigado. Também peço que os irmãos orem pelo pastor Luiz de Gonzaga, que foi pastor durante mais de 30 anos, lá em Bananeiras. O mesmo sofreu um acidente na rua e isso quebrou o fêmur, não foi, irmão Roque? Está hospitalizado, já tem mais de 80 anos, e eu peço que os irmãos considerem esse pedido. Também, quantos aqui se comprometem em orar por Israel? Quem ama Israel aqui, irmãos? Eu estava dizendo para alguns irmãos, pastor fraterno, eu nunca fui lá, não sei se o senhor já foi, mas a gente tem um sentimento por Israel, mesmo sem ter ido lá. A gente ama Israel. Então os irmãos orem para que Deus possa colocar a sua mão, porque soubemos que muita gente já perdeu sua vida, até crianças, para que Deus tenha misericórdia e que essa guerra tenha um resultado final o mais breve possível. Irmã Cláudia, pode pedir, irmã Cláudia. Oração pelo pai da irmã Cláudia, para que Deus restaure. A irmã Branca está pedindo oração pela sua mãe, para que Deus possa ajudá-la, em nome de Jesus. Oração também pela mãe da nossa irmã Estela Ohane, que precisa muito das orações. Irmã Maria da Glória, lá das 4 ruas. Muito bem. Orem também pela irmã Santa. Não deixe de orar pela irmã Neguinha,
E orem também pela irmã Maria ali da fazenda, irmãos, que perdeu o seu esposo e precisa muito das nossas orações. Aproveitando também, orem pelos aniversariantes, para que Deus possa conceder saúde e muitos anos de vida. Vamos convidar o nosso companheiro. A irmã Zefinha aqui está pedindo oração pela sua filha que mora no Rio de Janeiro. Como é o nome dela? Lindinalva. Os irmãos considerem estes pedidos. Culto de doutrina sexta-feira, em nome de Jesus. E amanhã, escola bíblica nas congregações, em nome de Jesus. Meus amados, vamos convidar o nosso companheiro, o nosso irmão Diácono Fernandes. Ele vem orar agradecendo ao nosso Deus. Mais uma vez, quero agradecer ao pastor fraterno de todo o meu coração. Que Deus recompense e galardoe o vosso feito. E toda a igreja diz... Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor, pelas palavras que foram ditas, pelo estudo bíblico, Pai. Senhor, aplica, Pai, a tua palavra em nossos corações. Ó Deus, nós iremos sair daqui, Senhor, cheio da tua presença, regozijado, Senhor, com as palavras dirigidas, Senhor, pelo teu servo. Pai querido, toma frente de tudo, continua ajudando o teu povo, a tua igreja, até a tua volta. Pai querido e santo, os pedidos que foram feitos de oração, Pai, ó Deus, resolve. Pai querido, toma, Jesus, conhecimento de tudo, meu Deus, e dá resposta a teu povo, curando os enfermos, ó Deus, fazendo maravilhas, milagres, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, eu quero apenas informar os irmãos que este culto ele foi gravado e nós estaremos liberando, e os irmãos que quiserem novamente assistir a palestra, os irmãos podem estar entrando no Facebook da igreja e assistindo esse trabalho. E brevemente também, Marinho, vê se a gente coloca no YouTube, tá certo? Os irmãos que quiserem assistir, fiquem à vontade, repostem. As coisas de Deus é bom a gente repostar. O que a gente não pode repostar é coisas que não edificam, em nome de Jesus. Meus amados, nós queremos apenas informar os irmãos, para a glória de Deus, Jesus salvou mais 2 vidas lá na congregação Fonte Viva na terça-feira. Dá para você dar um glória a Jesus? E deixa eu dar uma notícia à igreja, se valer você dá um glória. Nós batizamos quantos irmãos aqui? Já tem gente para a gente batizar de novo. Pastor fraterno, a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós todos. E todos digam... A paz do Senhor e Deus os abençoe em Cristo Jesus.